tudo é teu. Se tudo vem dele, como você tem vivido aquilo que recebeu? Quando essa verdade é compreendida, nossos passos encontram outra direção. Deixamos de viver como donos e passamos a viver como pertencentes. Oi, graça e paz, queridos, boa noite. Sejam bem-vindos a essa casa, a sua casa, fique à vontade. E nós estamos aí convidando você a continuar pensando sobre essa série de mensagens, Tudo é Teu, Tudo é de Deus. E esse é o nosso alvo agora, nesse mês de agosto, meditar sobre isso, pensar sobre esse tema tão importante para nós, que é declarar que tudo vem de Deus, que tudo pertence a Ele, a nossa vida é dele, tudo é do Senhor. Para isso, nesses dias nós temos olhado para a vida do apóstolo Paulo, tá? Então quero pedir para você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. 9, 7. E hoje o nosso tema da série Tudo é Teu, você viu aí na tela, os meus tesouros são teus. Os meus tesouros são teus. E nós vamos ler essa palavra tão importante para nós. Amém? Encontraram? Então vamos ler? Está aí no telão, mas você trouxe a sua Bíblia com certeza. Você pode acompanhar aí a leitura. Eu vou ler na NVI que diz assim: lembrem-se, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E, verso 8, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Só até aí, vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar, por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, e diante, ó Pai, da tua palavra, essa preciosa palavra, que nós nos dobramos diante dela. E nessa noite, nós estamos aqui meditando nessa palavra, dizendo que tudo pertence ao Senhor, que nós somos administradores, nós somos mordomos apenas. Por isso, ó Deus, nós nos rendemos a Ti, nós colocamos tudo diante de Ti, para a honra, glória e louvor do Teu nome, que oramos no nome de Jesus. Amém? Cadê os jovens que estavam no Acampa Aviva Camp? Cadê, Solane? Cadê o povo? Ah, tem uma galera. Um pouco aqui. Oh. Que bom, nesse fim de semana a gente teve esse acampamento com a nossa juventude, e tem alguns que ficaram lá, né? Lá na Chácara Rufato. Mas a maioria está aqui para glorificar o Senhor. Que maravilha, irmãos. Então, nessa série que nós estamos, e pode colocar o fundinho aqui, diz assim, nós estamos pensando então sobre a vida do apóstolo Paulo, como eu disse, e nós já falamos aqui sobre a vida entregue dele ao Senhor. Depois nós falamos também sobre o tempo que é de Deus. Como que está o seu tempo? Como que está a sua correria aí? Então nós meditamos bastante sobre o tempo na semana retrasada. E na semana passada nós falamos de talentos. O nosso talento é dele, é de Deus. E pensando nos talentos aí, eu já quero glorificar o Senhor, porque nós vimos muitas pessoas essa semana procurando os nossos ministérios para se ingressar. E isso é muito bonito de ver Deus movendo e isso acontecendo, irmãos. Então é sobre isso que nós estamos falando aqui, palavras de fato para gerar uma ativação em nós, não apenas para a gente ouvir, e tem alguns momentos que a gente ouve algumas palavras e aquece o nosso coração, mas também ouvimos palavras que nos levam a tomar algumas ações, e por isso nós estamos pensando
nesse tema. Tudo é teu e hoje os meus tesouros. Você tem muito tesouro aí guardado? Um baú cheio deles. Cheio daqueles tesouros, aquelas moedas de ouro. Você tem? Quando a gente pensa em tesouro, a gente já pensa nisso. Ou pensa no Kiko, né? O tesouro da Dona Florinda. Mas, quando a gente pensa em tesouro aqui, eu quero que você pense sim, nos bens, nas posses que você tem, mas também em tudo que você considera precioso, em tudo que você considera importante para você, os seus tesouros, os seus bens aqui nessa terra. Então nós vamos passear por isso. Nós vimos que o apóstolo Paulo, quando ele começou a sua caminhada, ele se entregou ao Senhor, ou seja, ele se deu ao Senhor. A primeira oferta generosa que o apóstolo Paulo dá é a sua própria vida. A primeira oferta que ele faz é entregar-se totalmente ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou teu, eu sou todo teu. Isso nos inspira, irmãos, a tal ponto que em Filipenses ele vai dizer: o que eu considerava lucro, agora eu considero perda por causa de Cristo. Então os tesouros que ele tinha como mais precioso, agora ele considera como nada, por causa de Cristo. Isso é muito forte na vida daquele homem. O quanto a entrega dele para Jesus era potente. A sua adoração, a sua vida de entrega era totalmente rendida. Não era algo mais ou menos meia boca, não, ele se entregou totalmente. Então, o apóstolo Paulo, logo depois, ele colocou também o seu trabalho a serviço do evangelho. Ele era construtor de tendas. E quando ele chega ali em Atos 18, em Corinto, e conhece Priscila e Áquila, juntos ali eles formam uma equipe de trabalho e começaram a construir tendas. Então era um homem que trabalhava e colocava o seu serviço diante de Deus. Oh, querido, diante de Deus. E isso é maravilhoso, ver esse homem tendo essa entrega da sua vida, do seu trabalho. Ele não abriu mão, na verdade ele abriu mão dos seus direitos, para não criar nenhum obstáculo para o avanço do evangelho. Inclusive, em alguns momentos, ele não recebeu nenhum tipo de oferta, mesmo dizendo que aquele que prega o evangelho precisa viver do evangelho. Em alguns momentos ele renunciou isso, para que o avanço do evangelho acontecesse. Olha que homem que nos inspira. O apóstolo Paulo também sabia receber generosidade. Então, por mais que ele dissesse para outras pessoas: não, a minha vida é totalmente entregue ao Senhor. Mas em Filipenses, ele recebe, ele agradece pelos benefícios que ele recebeu, pela generosidade daquela igreja de Filipos na vida dele. E isso também impressiona o coração desse homem. Então a gente vê, queridos, aqui, que o apóstolo Paulo, tendo essa vida entregue, ele é totalmente entregue, então de fato ele se doava ao Senhor e também aceitava ser cuidado, aceitava ser amado. Porque não aceitar ser cuidado, não aceitar ser amado, você está dizendo que você é autossuficiente. Você pode dizer: não, mas eu aceito a ajuda de Deus, o conselho de Jesus. Mas nós vemos na vida do apóstolo Paulo, ele inspira, e a gente vai ver isso aqui hoje, que essa ajuda precisa ser aqui também, de pessoas que representam Jesus nessa terra. Pessoas que representam Jesus aqui, querem andar conosco, querem caminhar conosco, querem nos ouvir. E foi isso que ele fez em toda a sua caminhada. O apóstolo Paulo, como eu disse, nesses 20 anos que ele, mais ou menos, que ele serviu ao Senhor, dos 40 até os 60 e poucos anos, quando então ele é morto, ele
não andou sozinho. Nós vamos ver semana que vem, no encerramento, como a comunhão era importante para ele. Então, queridos, essa generosidade é uma via de mão dupla. Melhor é dar do que receber, diz a palavra. Mas eu dou e também recebo. Eu preciso estar aberto para receber de Deus. Eu preciso estar aberto para ouvir a voz de Deus através de uma boca que está aqui do meu lado, os braços estendidos de Jesus, através das pessoas que estão ao nosso lado. Pensando nisso, é que nós entramos aqui no texto que nós lemos, um texto bastante conhecido, quando a gente fala de ofertar. Cada um dê conforme determinou no seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Antes de entrar nesse texto, nesse versículo tão conhecido, nós precisamos entender o que estava acontecendo aqui para o apóstolo Paulo chegar nesse ponto. Resumindo aqui bem rápido para vocês, havia uma grande fome em todo o mundo naquela época. Em Atos 11, foi profetizado sobre essa grande fome que haveria ali naquelas nações. E as pessoas então começaram a sair, fazer peregrinações atrás de comida. Então os cristãos, como o sol nasce para todos, nós não somos isentos de nenhum sofrimento, eles também foram afetados com isso, com essa fome. As igrejas que já estavam ali sendo levantadas, aquelas comunidades de fé foram afetadas por essa fome. Antioquia, Judeia, então essas pessoas estavam passando necessidade. E o apóstolo Paulo, então, queridos, começa a levantar recursos. Começa nas suas viagens missionárias a falar, irmãos, aquelas pessoas estão precisando de ajuda, estão passando fome, estão precisando do nosso socorro. Lá no capítulo 8, verso 1, diz assim: agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça de Deus que concedeu às igrejas na Macedônia. Aqui, antes de falar para essa igreja de Corinto, que era uma igreja, irmãos, cheia de dons, a ponto do apóstolo Paulo escrever, corrigindo aquela igreja sobre o bom uso dos dons. Mas era uma igreja que precisava aprender sobre generosidade. Então o apóstolo começa a ensinar, falando assim, olha aí, no versículo 1 do capítulo 8, ele diz, as igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Essa igreja aí, desse nome Macedônia, era uma igreja pobre, de pessoas pobres, que também estavam passando por necessidades. Mas o apóstolo Paulo usa o exemplo dessa igreja para mostrar para os coríntios que a contribuição daquele povo em amor constrangia e era um exemplo de generosidade para todos. Para a própria igreja de Corinto aqui que ele está escrevendo. Então, ele testemunha acerca dessas igrejas dessa região da Macedônia, para a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto tinha prometido enviar essa ajuda, essas ofertas, e não enviaram. Eles negligenciaram. Então o apóstolo Paulo escreve corrigindo isso. Olha isso, que maravilhoso desse homem. Ele sabia que era uma vida generosa e quanto isso era importante para as pessoas que estavam ali. E existia uma promessa que não foi cumprida. Então ele traz e fala, queridos, olha só essas igrejas, que coisa linda que está acontecendo ali na Macedônia. Que coisa linda está acontecendo em Tessalônica, em Bereia, em Filipos. Olha só, eles não tinham e eles levantaram recursos para quem também não tinha. Eles entregaram tudo em honra ao Senhor. E por que eles fizeram isso? Diz o texto, verso 5. Não somente fizeram o que esperávamos, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor.
e depois a nós pela vontade de Deus. Por que eles eram generosos, irmãos? Porque eles entregaram primeiramente a si mesmos ao Senhor. Aqui, de novo, a gente volta para o nosso tema de entrega. Não adianta a gente pensar que ficar coagindo as pessoas para serem generosos vai funcionar. Não funciona. Se nós não tivermos uma entrega real e verdadeira a Jesus, e olharmos para esse Jesus como um homem que nos inspira a uma vida de entrega, não adianta a gente ficar martelando nesse assunto. Não adianta. Nós precisamos entender o nosso porquê. O porquê que nós estamos fazendo, entregando a Jesus. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele se entregou em nosso favor primeiro. É porque Jesus, querido, escolheu te amar primeiro, mesmo você não tendo R$1 para oferecer, ou mesmo você não tendo talento nenhum, mesmo você não tendo absolutamente nada, pobre, cego e nu. O Senhor decidiu te amar e se entregar, derramar a sua vida totalmente por você. Você entende isso? Você entende a profundidade disso? E como isso deveria constranger o nosso coração? Quando nós falamos de tempo, quando nós falamos de talento, quando nós falamos de tesouro, nós estamos falando de um Jesus que entregou o seu tempo, que entregou os seus talentos, que entregou os seus tesouros e tudo o que ele possuía por mim, pobre, cego e nu. É a partir daí que o apóstolo Paulo começa a ensinar esse povo. É a partir desse princípio que ele começa a ensinar. Eles se entregaram primeiramente ao Senhor. Você já se entregou ao Senhor? Você já reconheceu o senhorio de Cristo? Você já se entregou totalmente a Jesus como autor e consumador da sua salvação? Você já se entregou a Ele? Se nós queremos ser generosos, felizes, completos, nós precisamos passar por uma entrega total primeiro. Uma entrega total. Eles entregaram primeiramente a si mesmos. A igreja de Corinto estava tão envolvida com a manifestação dos dons, tão envolvida que deixaram de lado princípios básicos da fé cristã. E aqui, irmãos, é muito bom a gente experimentar o mover espiritual e sobrenatural do Senhor. Quem não gosta, eu gosto, todos nós gostamos. É muito bom, porque o nosso Senhor é sobrenatural. Louvá-lo, cantá-lo, receber do Senhor dons, receber do Senhor, sabe, palavras, como você está recebendo, é maravilhoso. Mas não é um fim em si mesmo. Não é um fim em si mesmo. O Senhor está nos dando, o Senhor está nos entregando algo, porque assim como Ele, nós precisamos olhar para os lados. Nós precisamos olhar para aquilo que Ele olha, para aqueles que Ele olha. As igrejas estavam passando fome, pessoas estão passando fome, não só de comida física, palpável, mas fome por Deus, fome de Deus, e você tem Ele. E às vezes nós estamos com o nosso estômago cheio, mas nós não compartilhamos esse pão que é Jesus. Nós precisamos compartilhar Jesus, irmãos. A solução, então, para a nossa falta de generosidade é olhar para Cristo e olhar para tudo que Ele é e fez e faz ainda por nós. Faça um exercício aqui agora. Olha aqui para mim. O que Jesus já te deu? O que Deus já te deu nessa vida? Vamos pensar em... A gente está falando de tesouros. Vamos pensar aqui na sua vida, na sua família. Nas suas aquisições, na sua casa, no seu carro, nas suas roupas, na comida que está sobre a sua mesa todos os dias, seus filhos, as suas joias, as suas empresas, a sua faculdade, o seu trabalho.
tudo, tantas coisas que o Senhor fez por você. Você consegue fazer uma retrospectiva aí na sua mente? Porque nós nos esquecemos, irmãos, queridos. A gente se esquece facilmente do que o Senhor fez por nós. Eu estou falando só de coisas dessa terra. Que dirá nós olharmos para as ricas bênçãos espirituais nas regiões celestes, como diz Efésios. Pensando aqui nessa terra, você consegue ser grato por aquilo que o Senhor fez na sua vida? Sim ou não? Sim? Que bom, irmãos. Que bom. Nós precisamos ser gratos. E precisamos olhar além. Precisamos olhar além. O comentarista, o Wisby, ele diz o seguinte: o cristão precisa se lembrar que os dons são dádivas de Deus. Então terá a motivação para ofertar e não se esconderá atrás do seu ministério. O que ele está dizendo é que a minha vida entregue ao Senhor, ela é um ato que funciona em todas as áreas. E eu não posso me esconder atrás de um dom, de um ministério, como justificativa dizendo, não, eu já faço bastante. Não, irmãos. Essa entrega a Jesus precisa ser completa e total. Tudo é dele. Se nós entregamos a Deus, não teremos dificuldade em consagrar ao Senhor os nossos bens materiais, pois entendemos que tudo é dele. Você entende de verdade que tudo é do Senhor? Você entende de verdade que tudo que você tem é de Deus? Que se não fosse Ele, você não teria nada? Você entende isso? Isso é algo que está assim, marcado na sua vida? Ou a gente fala da boca para fora, tudo que eu tenho é do Senhor, tá? Mas tudo isso que Ele tem te dado, você tem usado para o avanço do reino dEle nessa terra? Aí é a prova, se de fato você entendeu se tudo é dEle ou não. Se você entende que tudo que você tem é do Senhor, você não tem reserva nenhuma para entregar, para servir com aquilo que Ele te deu. Seja os talentos que nós falamos, seja o tempo, ou seja os tesouros. Você não tem. Então pense aí em algo que você considera muito. Você entregaria isso ao Senhor? Você entregaria isso em oferta ao Senhor? De novo, queridos, eu não estou falando só de dinheiro, também. Mas pense, um coração doador ora para se tornar ainda mais doador. Então, eu não consigo, Senhor, então eu coloco isso em oração, para o Senhor gerar em mim esse senso de serviço, esse senso de responsabilidade, esse senso de comunidade. Quando nós temos esse senso de comunidade, eu desejo honrar ao Senhor com os meus bens. Eu desejo honrar ao Senhor, não é difícil para mim. Não é difícil. Meu querido, existe um Deus aí, que nós precisamos destroná-lo. Destroná-lo no sentido de tirar Ele do trono. Que a Bíblia dá o nome, o próprio Jesus dá o nome de Mamon. Não tem como servir a Deus e as riquezas, diz o Senhor. Deus ou a Mamon. Existe um Deus que nos controla. Que pode estar nos controlando. E esse Deus, muitas vezes é o dinheiro, são os nossos tesouros. Isso nos incomoda. Falar sobre isso nos incomoda. Mas nós estamos tratando aqui de tudo é do Senhor, então a gente precisa entrar nisso. Tratar de que existe um Deus em que eu me dobro. Quando é que eu me dobro a Mamon? Quando eu dependo muito mais dos meus tesouros nessa terra do que de Deus. Quando eu reconheço que se eu não tiver o recurso, o tesouro, o bem, a minha vida não está boa, eu não estou feliz.
Quando eu olho e a gente reconhece que há situações financeiras hoje complicadas no nosso Brasil, não é sobre isso. Mas quando eu olho para a situação atual, quando eu olho para um momento de crise e entro em crise, entende isso? Quando ao meu redor está em crise, eu entro em crise, esqueço que o céu não está em crise, aí tem alguma coisa errada no nosso coração, querido. Porque onde estiver o teu tesouro, ali estará o seu coração. Onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Então, nós precisamos olhar para a nossa conta bancária, como diz, eu anotei aqui, peraí, vou lembrar, daqui a pouco eu chego lá. Ele diz isso, meu Deus, o nome fugiu da minha mente, já eu lembro. Ele diz que a nossa conta bancária revela a quem nós servimos. Por isso, querido, aqui quando o texto diz aqui para nós, verso 6, do capítulo 9, pode colocar aí. Lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Isso aqui é bíblico, tá? Só que muitos usam isso aqui, principalmente da teologia da prosperidade, para dizer para você, dê, que Deus vai te dar em dobro, em triplo, 100 vezes mais. E às vezes a gente tem medo desse texto de falar dele, de que a lei da semeadura existe. Existe, ela é real. Nós temos medo desse texto de falar, não posso falar isso aqui, porque senão eu vou estar usando barganha com Deus. Não é sobre isso, queridos. É primeiro entender onde está o meu coração. É esse princípio. O apóstolo Paulo discorreu disso aqui até chegar aqui. Discorreu mais de 30 versículos para chegar nesse ponto. Falando a quem essas pessoas entregaram a sua vida. Com base nisso, a minha oferta, na teologia da cruz, não da prosperidade, nós entendemos que nós precisamos semear. Nós precisamos semear. Em alguns momentos essa colheita vai ser abundante. Mas tem momentos de escassez na nossa vida, mas mesmo assim eu continuo semeando. Porque eu creio que o dono do ouro e da prata é o Senhor, não é Mamon. Não sou eu. Então eu entrego ao Senhor. Porque a minha oferta tem um tríplice efeito. Ele abençoa a mim mesmo, abençoa o outro e glorifica a Deus. É para abençoar você sim, mas é para abençoar o outro também. E isso tudo glorifica ao Senhor. E tudo isso junto glorifica ao Senhor. Por isso Jesus disse, dai e será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A palavra de Deus diz também em Provérbios que o generoso será abençoado. Diz também em Provérbios 28, 27, que o que dá ao pobre não terá falta. Então, irmãos, nós somos abençoados para abençoar. Resumindo, é isso. Nós somos abençoados para abençoar. E é possível, por isso que ele fala, dê cada um conforme determinou o seu coração, com alegria. É possível a gente dar sem alegria. Gemendo e chorando. É possível. Então ele fala, não. Se for para dar gemendo e chorando, melhor não dar. Dê com alegria. Dê com alegria. Se for para dar gemendo e chorando, irmão, guarda aí. Guarda para você. Coma. Se esbalte. Mas para o Senhor tem que ser com alegria. Tem que ser olhar para tudo isso que Ele fez. Para toda essa narrativa da salvação que Ele produziu em mim e em você. Que é real, não é só uma narrativa, é algo real. E aí eu entrego com alegria para Ele. Porque Deus
é o nosso provedor. Diz o verso 10, aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Verso 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio sua generosidade resulte em ações de graças a Deus. Então vocês serão enriquecidos de todas as formas. Aqui ele não está falando só de recursos, mas em todas as situações nós seremos enriquecidos, primeiramente na nossa vida pessoal. Irmãos, todos nós passamos em algum momento por alguma dificuldade financeira. Todos nós. Você pode olhar aí para o seu histórico e ver isso também. Talvez você está passando agora. O perigo nesses momentos é depositar a nossa confiança no recurso. O dinheiro vai prometer para você segurança, mas Cristo de fato oferece essa segurança. E às vezes o dinheiro promete para você liberdade, tenha mais e você vai ser livre. E às vezes você está sendo escravo do dinheiro. Você está sendo servo dele. Ele está te prendendo, porque a verdadeira liberdade está em Cristo. Você pode falar um amenzinho aí? Amém? O dinheiro promete felicidade, mas Cristo é a nossa alegria. Cristo é a nossa alegria, é o verdadeiro contentamento, irmãos. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Se eu tenho a Cristo, eu tenho tudo. Tudo é perda se eu não tenho a Cristo. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Aprendi a viver contente em qualquer situação. Filipenses 4:11 ele diz. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi, diz ele, a ter muito como a não ter nada. E ele termina dizendo, eu posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Nesse texto é como se ele estivesse dizendo, eu suporto todas as coisas, tendo muito, porque pode me corromper. Quando a gente tem muito, a gente pode se corromper, queridos. Ah, eu tenho muito, eu sou abastado financeiramente. Você pode se corromper. Então ele também diz, quando eu não tenho nada, eu suporto, tendo tudo ou não tenho nada, naquele que me fortalece, Jesus. Então nós suportamos na escassez ou na abundância, porque Cristo é quem nos fortalece, é Cristo quem te fortalece, não é o dinheiro, não é sua conta bancária, não é o seu melhor carro, não é a sua bicicleta elétrica, não é a sua casa maravilhosa, aquele sonho, aquela reforma, não. A nossa expectativa, o nosso sonho está em Cristo. Todas as nossas riquezas, todos os nossos tesouros estão em Jesus, irmãos. Estão em Jesus. Ele é o nosso tesouro. Ele é o nosso tesouro. E como a gente perde isso de vista facilmente? Jesus diz, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu preciso abrir um parênteses aqui, irmãos, para falar de um assunto muito sério com você. Nós estamos vivendo uma epidemia de um negócio chamado bets. Sabe o que é isso? Jogos de azar. Tigrinho. Captou, né? Tigrinho. Só para você ter uma ideia, 25 milhões de pessoas apostaram em 2025. E a projeção para esse ano de 2026 é muito maior. Muito maior. Se chama jogo de azar, e eu tenho certeza, né, que nesses 25 milhões aqui, tem milhões de pessoas que creem nesse Deus. Milhões de pessoas que creem em Jesus, e estão apostando no azar. Apostando no azar. Muitos
perdem muito dinheiro, entram em depressão, em decadência. Sua família está destruída por causa disso que se torna um vício. Um vício. A lógica da Beth eu anotei. Tenho pouco, quero transformar em muito, arrisco o que tenho e espero receber dos outros. É a possibilidade de conseguir muito sem produzir nada. Esses dias eu fui numa empresa e eu conheço o dono, ele estava sozinho atendendo. Eu falei, oxe, cadê os seus meninos? Seus colaboradores? Ele falou, o povo não quer trabalhar. O povo, eles querem dinheiro, mas não querem trabalhar. Não querem comer com o suor do seu trabalho. E aí ele comentou, está muito mais fácil hoje jogar o tigrinho. É muito mais fácil. Ganha, perde. E a pessoa está vivendo nisso, faz propaganda para isso. Então, irmãos, a lógica disso é terrível. Eu não sei se você vivencia isso que está me assistindo. Mas eu trago aqui esse alerta, de que se o meu tesouro é do Senhor, a minha esperança está nele, não em aposta. A minha esperança está no Senhor e não nesse tipo de aposta. Cristo é realmente Senhor dos seus tesouros. Então peço para Ele te libertar disso. Isso tem sido um câncer na nossa sociedade, e um câncer em famílias, em pessoas. Tem destruído a muitos. Fecho aqui a minha preocupação, e a gente continua para o final, irmãos. Que a palavra de Deus diz, Deus ama quem dá com... Isso aí, contribuir gera alegria. E há alegria em contribuir. Um experimento, eu e as minhas pesquisas, né? Um experimento na Netry Communications, ele separou 2 grupos. Um grupo se comprometeu a gastar o dinheiro com outras pessoas durante as semanas seguintes, e o outro consigo mesmo. Ou seja, um grupo pediu, esse dinheiro aqui eu vou doar, eu vou ajudar, vou ser generoso com as pessoas. E o outro falou assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar comigo. Vou comer, vou comprar roupa, sapato, e tudo certo. Fechando a pesquisa, aquele que fez o compromisso de dar, de ser generoso, que tomou essa atitude mais generosa, houve um maior aumento na felicidade autorrelatada. Ou seja, eles disseram, nossa, eu estou mais contente, estou mais feliz. E o contrário também aconteceu com os outros. Gastaram, e no fim das contas, se sentiram vazios e mais tristes. Irmãos, talvez a gente tenha sido ensinado ao longo da nossa vida, que para ser feliz eu preciso ter mais. E tem muita gente correndo atrás desse mais. Gastando a sua vida, perdendo a sua saúde, perdendo tempo com seus filhos, perdendo tempo com a sua família, perdendo tempo em servir a igreja. Não, eu não tenho tempo de servir em qualquer lugar que seja, de doar do meu tempo, não tenho. Porque eu tenho isso, aquilo outro, porque eu preciso ter. Mas a alegria verdadeira, ela existe quando nós doamos. Melhor é dar do que receber. Então, na doação, no compartilhamento, há alegria. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo isso aqui. Por isso ele está nos lembrando isso. Deus ama quem dá com alegria. E conforme eu dou com alegria, mais alegria vai gerando dentro de mim. Entende isso? É uma cadeia. É uma constante, é uma crescente. Eu vou doando com alegria e mais alegria vai gerando dentro de mim. Eu dou o meu tempo, o meu talento, os meus tesouros e eu vou ficando mais pleno de alegria. Quando eu sou autocentrado, tudo para mim, me deem mais, a gente nunca fica satisfeito. E você começa a reclamar, e você começa a ficar reclamão, você começa a ver coisinhas onde não existe. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar para fora. Por isso Jesus nos inspira a olhar para fora. Por isso Ele fez isso. Quando você, a exemplo de Cristo, é servo e tem um coração generoso e doador, você será bênção na vida dos outros.
Quando você olha para Cristo e imita Ele, você será bênção na vida dos outros, entendendo que toda a provisão para o avanço do seu reino está nas nossas mãos, na nossa conta, na nossa casa. A gente fala assim, eu queria ter um carro, para quê? Para levar, ajudar as pessoas. E aí Deus dá o carro, ele se esquece do que ele falou. Vontade de orar e falar, Deus, tira o carro. Falou, um trem não cumpriu. Eu quero uma casa grande para fazer uma doce lá. Aí Deus te dá uma casa, você se esquece da doce. Doce? O que é doce? A gente vai vivendo assim, muito autocentrado. Tudo para mim, orem por mim, me visitem, me deem. Não que a gente não deva fazer isso, irmãos, eu já falei isso aqui. Mas som do seu coração, comece a olhar para fora, comece a fazer algo. E aqui eu quero falar também para você, querido, que está passando por uma situação financeira difícil, e há muito tempo você não contribui financeiramente. Comece com R$1 missionário, que vai ser enviado para um missionário lá na Ásia. Mas você fez uma ação, R$1. Sabe, comece com pouco, experimente isso. Não estou falando aqui de muito não, estou falando aqui de pouco. Mas tenha um primeiro passo, sabe? Senhor, eu já apertou, esse mês apertou, mas está aqui de coração, com alegria. Como eu queria contribuir mais para o avanço do teu reino, mas está aqui, Senhor. Muito obrigado. E é isso. É simples assim, irmãos. É simples. A sua generosidade gera gratidão, foi o que eu falei. Quando contribuímos, nossa oferta glorifica a Deus, já falei isso também. E para encerrar, meu querido, os nossos tesouros são do Senhor. Então comece a entregar esses tesouros a Ele. O seu tempo, o seu talento e os seus tesouros mesmo. Falando aqui de financeiramente, nós precisamos ter essa disposição. O que mais importa, irmãos, não é dar ou não dar, o que mais importa é o nosso coração. O que mais importa é o nosso coração. A questão é mais profunda. Então a gente fala assim, vamos falar de dízimo. Eu não vou dar o dízimo, porque eu não concordo. Beleza, mas e o seu coração, como que está em relação à generosidade? Nós estamos falando aqui de um senso de comunidade, de que a gente precisa que as coisas se movimentem. Então não tem problema, continue com a sua opinião. Mas, como está o seu coração em relação à doação? É nisso que a gente precisa pensar. Eu gosto do que Mateus Ortega ele diz. Ele diz assim, é impossível dar o dízimo e ser injusto. É impossível não dar o dízimo e ser mesquinho. Ou seja, se a resposta a devo dar o dízimo for apenas uma questão de sim ou não, ela será incompleta, pois o foco deixará de estar naquilo que mais importa. Quando a gente fala de generosidade, não só de dízimo, mas é no que mais importa, que é o coração doador de Jesus, que reflete o meu coração. E aí, Jesus, o próprio Jesus, falando com os mestres da lei, eles falam assim, vocês dão dízimo disso, daquilo outro, mas vocês têm negligenciado a justiça, a misericórdia, a fidelidade e o amor. Justiça, misericórdia, a fidelidade e amor. Por isso nós precisamos, assim como Jesus ensina, dar com amor, de forma generosa, sacrificial e alegre. Dar com justiça, de forma proporcional, responsável e honrosa. E dar, olha aqui para mim, com fidelidade, de forma sistemática, confiável e íntegra. A contribuição, diz o apóstolo Paulo ainda, em 1 Coríntios 16, 1, 2, ele diz, quanto à coleta para o povo de Deus, ele falando sobre ofertas, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então ele está falando que as nossas ofertas precisam ser periódicas, precisam ser
pessoais, cada um de você dê conforme, como a palavra de Deus diz, dê conforme determinou no seu coração. É isso. Que seja também previdente. Então ponham em parte e proporcional, conforme a sua disponibilidade. Então ele está falando que as ofertas, elas precisam ser periódicas, pessoais, previdentes e proporcionais. Nós vamos olhar para a oferta nesse sentido. Nesse sentido. Quando nós ofertamos a Deus algo. Não é algo, não, eu preciso orar e falar, Senhor, qual é a necessidade? Como eu posso contribuir? Como eu posso fazer? Terminando, eu quero citar 2 Coríntios 9, 14 a 15. Diz assim: e nas orações que fazem por vocês, eles terão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça de Deus, tem dado a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. E aqui eu quero dar graças a Deus, porque Deus tem te abençoado. Deus tem te abençoado. Então, graças a Deus por isso. E aí ele diz também, vocês estão cheios de amor, por causa dessa graça de Deus que foi derramada em vocês. Então existe um amor aí no coração de vocês. Por isso, quando nós vamos falar aqui de dinheiro nessa igreja, irmãos, como eu disse, de tesouros, nós não vamos falar assim, se você não dá, o devorador vai pegar a sua casa. Se você não dá, se você der, Deus vai multiplicar 10 vezes mais. A gente não vai ficar falando isso aqui, a gente não fala. Nós estamos trabalhando com princípios. Não sei se você percebeu, mas já tem um tempo que a gente não para aqui no culto para falar de dízimo e de oferta. Eu pedi para a gente parar. A gente tem feito isso de forma discipular. As pessoas que vão entrando na igreja, todos os nossos materiais que nós temos, é ensinado o princípio. Então nós não vamos ficar aqui no púlpito colocando uma corda no seu pescoço dizendo, daí. Não. A gente está ensinando princípios. Tá? Então isso aqui é um princípio. Tudo isso aqui que eu falei são princípios de generosidade. Por isso nós somos generosos, como Jesus é generoso. Nós somos gratos. A gratidão no nosso coração, como eu li aqui, por tudo que Deus fez. Você não é grato? E nós entendemos, como ele colocou aqui, que esse amor, que é o elo perfeito, me faz olhar para as pessoas e dizer, nossa, eu amo como Jesus ama. Eu amo esse lugar aqui, onde Jesus me colocou. Então eu vou contribuir. Porque eu tenho um senso de comunidade, eu amo, eu sou abençoado demais pelas pessoas que caminham comigo. Então eu quero abençoar também. Eu não tenho tantas condições, mas eu tenho um desejo. Tenho um amor aqui no meu coração. E o Senhor vai gerando isso em você, irmãos. Se você está aqui e está passando por alguma necessidade básica na sua vida, nos procure, querido. Se te falta alimento na sua casa, se está com dificuldade com alguma situação, procure a igreja. Ela está aqui também para isso. Principalmente para os domésticos da fé, como diz a palavra. De dar esse suporte para nós todos. Então nós precisamos olhar para a generosidade, quando a gente fala de tesouro. Olhar com o coração cheio de gratidão por tudo que Jesus fez. Por quem Ele é. E o Senhor nos fez muito. O Senhor nos deu muito. Que você continue contemplando a bondade de Deus sobre a sua vida. E olhe para esse coração generoso que Ele tem. E diga, muito obrigado pelo seu amor. Feche seus olhos, quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco, Pai, a vida dos meus queridos nessa noite. Eu sei que esse assunto às vezes pode gerar um desconforto. Mas como nós estamos falando que tudo é teu, esse assunto não poderia ficar para trás. Pois é um assunto espinhoso, é um assunto que gera um desconforto em nós. Mas ao mesmo tempo nós queremos simplificar isso. Entendendo, ó Deus, que tudo é do Senhor, inclusive os nossos tesouros.
E nós temos bens muito preciosos, além do dinheiro. Nós temos, ó Deus, os nossos recursos pessoais, familiares, e nós queremos entregar tudo ao Senhor, porque o Senhor nos deu muito, e nós queremos também entregar na mesma proporção, ó Deus, porque tudo é Teu. Deus, eu oro por aquela pessoa que está passando por uma dificuldade financeira. Oh Pai, atenda, Senhor, as suas necessidades. Pessoas que às vezes está faltando algo na sua casa, faltando o pão na sua mesa. Nós oramos para que o Senhor venha com provisão e que a igreja também seja um suporte, tenha compaixão dessas pessoas. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê como igreja um senso de comunidade, de que isso aqui que o Senhor nos deu para cuidar, que nós possamos como comunidade cuidar com muito amor, com muito zelo, fazendo parte de tudo que o Senhor está fazendo parte. Fazendo parte, ó Pai, desse movimento para buscar aquilo que o Senhor tem para nós. Que em nome de Jesus a gente possa ser reorientado no nosso coração sobre os nossos tesouros. Às vezes, ó Deus, tem pessoas que têm muito pouco, mas o seu coração é muito apegado às riquezas. Tem pessoas que têm muito e são totalmente desapegadas. Por isso, ó Deus, nos dê esse equilíbrio, ó Deus, reconhecendo que tudo vem do Senhor. A nossa casa, o nosso carro, as nossas roupas, as nossas joias, a nossa família, todos os nossos bens, aquilo que nós consideramos como tesouro nessa terra, é Teu. Tudo é Teu. E a Ti, ó Deus, nós devolvemos. E a Ti, Senhor, nós consagramos. Tudo vem de Ti. E a Ti nós consagramos. Consagra ao Senhor, querido, nessa noite, a sua vida, o seu trabalho, os seus bens, os seus recursos. Comece a se colocar mais uma vez diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu tenho feito tantas coisas, e a minha preocupação já está amanhã, na segunda-feira, com as contas que eu tenho para pagar. Oh Deus, eu não consigo descansar. Dê descanso, Pai, a essa vida. Que Ele possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor é o dono de tudo. E que esse descanso, ó Pai, também não nos faça negligentes quanto ao pagar, quanto a administrar a nossa vida financeira. Nós possamos pedir sabedoria do Senhor para uma boa administração doméstica. Economizar em algumas coisas, vender talvez algo. Mas nos dê essa sabedoria, Pai, em nome de Jesus, na nossa administração. E dê paz, ó Deus, ao coração dos Teus filhos, quanto aos seus tesouros nessa terra. Mas lembrando sempre que nós precisamos ajuntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, porque onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração.